Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado das nossas lives diárias, segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia. Fala Demoliner, olha o Demoliner de novo aí. Demoliner, eu comecei, né, no mercado em 2016, meados de 2015 a 2016. Essa questão de quanto tempo opera é muito complicado, né? Porque o tempo que eu conheço, né, e estou tropeçando aí no mercado, vem desde 2015, né? 2015 a 2016, o Demoliner, onde eu tive o primeiro contato com o Forex, né, mercado Forex. Onde eu tive uma experiência não tão boa, né? O conteúdo que tinha disponível naquela época de rede social, de YouTube, era muito escasso, era de baixa qualidade também, né? Esse pessoal que eu conheci no início, havia uma resistência grande com o B3, o pessoal tratava a bolsa aqui no Brasil como sendo algo muito caro, algo muito difícil de acessar, mas eu tive um conhecimento depois, mais para meados ali de 2016, né, mais pro final de 2016, já vinha patinando há um bom tempo. A parte interessante do Forex, que eu posso dizer, foi onde eu tive o primeiro contato com a análise técnica, conheci a análise técnica bem clássica, essa parte de ondas de Elliott, Fibonacci, era algo que o pessoal abordava bastante na época, então eu já tive o contato logo no início, né, com a análise técnica mais clássica, mas a forma, né, de operar e a estrutura, as corretoras que a gente tinha acesso naquela época, era tudo muito complicado, né, porque eram, na sua grande maioria, operadoras de baixa credibilidade, normalmente instaladas em paraísos fiscais, como as Ilhas do Chipre, né. As Ilhas do Chipre eram um destino frequente dessas corretoras pela baixa regulação, né, por uma legislação bem frouxa, né. Então eu vim patinando aí um bom tempo, né. Então eu fui conhecer a B3 através de uma porta de entrada que talvez muitos de vocês tenham conhecido também, que foi o Ports. Através do Ports Trader. O Ports já tinha uma publicidade bem acelerada naquela época, né? Falando, galera, de 2016, 2017, se não me falha a memória, por aí, mas ele já era bem agressivo na publicidade, já usava aquele formato de lançamentos, né? Na época ele nem mostrava o rosto, então, mas ele já tinha um conteúdo que captava bem os iniciantes, né? Me pegou e foi acompanhando. E foi indo, galera, foi indo até onde a coisa realmente começou a engrenar, né? Eu fui me arrastando, depois conheci outros profissionais, conheci outras técnicas dentro da B3, dentro dessa estrutura, já operando mini índice e mini dólar, né? Então comecei a adquirir mais técnica, né? Consegui estruturar melhor os meus operacionais. Já até relatei em outra live que uma época eu fui mais focado no dólar, né? Operava dólar e índice, mas era mais focado no dólar, operava tendências, consegui estruturar bem um operacional, mas a coisa só mudou de figura, galera. Isso aí mais lá pro final de 2018, início de 19 ali, quando tanto eu quanto o Hugo, a gente começou, né? Teve acesso a um curso que era baseado nos conceitos do Vantarp, né? Um curso que hoje em dia nem existe mais, um conteúdo que não teve muita adesão, porque esse conteúdo, né, do Vantarp, essa parte de técnicas comportamentais, position size, entender as métricas, né, do sistema, conseguir identificar os melhores resultados, trabalhar, equacionar o sistema, é algo que não tem muita adesão, galera. Então é algo que a gente também entende que a nossa missão está disseminando esse tipo de conhecimento, né? Então, como eu já conseguia ter resultado nessa época, eu já performava nessa época aí, final de 18 a 19, eu sentia que a minha dificuldade não era em operar, não era no operacional, como eu conduzia as operações, na minha assertividade, era em como eu gerenciava. Eu não tinha um planejamento como eu tenho hoje, coeso, né? Eu não conseguia entender, né, como eu operava, qual eram os meus limites, com quanto da minha conta eu expunha. Eu operava meio que da maneira que todo mundo opera, né? Operava usando price action, análise técnica. Eu já tinha estudado as duas abordagens, né? Tanto a análise técnica mais clássica quanto essa abordagem que foi muito popularizada pelo Brooks, do price action. E então eu tinha muitos padrões de entrada, eu entendia a leitura e a movimentação do preço de forma muito bem.
então eu tinha motivos para entrar em várias entradas, eu entendia e achava que eu podia ter gain todos os dias, então eu insistia em dias que eu tomava stop, eu insistia, continuava operando e a coisa meio que saía de controle. Às vezes eu tinha essa questão que o pessoal tem também de assimilar, operar tendências e questões de suporte e resistência. Então eu oscilava muito, meu resultado era muito oscilava muito, apesar de ter bons momentos, ter meses muito bons. Eu perdia muita grana também em bobagens, né, em dias ruins. Então, através desse curso, desses conhecimentos, né, sendo introduzido nessas premissas, né, do Vantarp, que eu consegui entender, né, que a gente tem que definir mais claramente o operacional, a gente precisa deixar algumas coisas de lado, a gente tem que, né, ficar só com o que funciona pra gente e adquirir as crenças necessárias, né? Então é um processo de reestruturação mental que a gente tem que fazer para realmente deixar muita coisa de lado. E quando eu digo muita coisa, é muita coisa mesmo, né? Porque vocês podem observar que eu opero simplesmente as barras do dia nos conceitos que a gente desenvolveu, tanto eu quanto o Hugo, principalmente o Hugo, que é, né, o cara que trabalhou, né, pensou mais nos nossos operacionais. Então é isso, galera, como eu vinha falando, né? Então é selecionar, parametrizar, ver a estatística do sistema, levantar a estatística do sistema, efetivamente calcular se o sistema tem expectativa matemática, e a partir disso a coisa mudou, né? A coisa mudou de figura. Então de final de 18 para cá, a coisa mudou, né? Então, tanto eu quanto o Hugo, a gente se conheceu fazendo esse curso, né? Era um curso de longo prazo, né, galera? Era algo mais de longo prazo. E a gente acabou se conhecendo, adquirindo, né, as crenças corretas, se aprofundando nesse conhecimento. E de lá para cá a gente veio operando junto, tendo resultado, né? Até o momento que a gente chegou, né? Principalmente eu insisti muito com o Hugo para que a gente fizesse, né? A gente sempre comentou sobre o tipo de conteúdo que a gente estava vendo no YouTube, né? Principalmente de live. A gente ficou um pouco chocado, né, com o tipo de live que estava tendo aí no YouTube, né, de alguns personagens, alguns tipos de personagens variados que a gente via aí em algumas lives, e a gente viu que o conteúdo estava muito, né, nocivo, né, para quem estava iniciando, galera. Então a gente acabou, né, eu acabei insistindo com o Hugo para a gente fazer esse conteúdo aqui, que eu senti que havia uma urgência, uma necessidade de ter um conteúdo mais profissional, né? Que esse conhecimento que a gente adquiriu, né, que provém aí dos conceitos do Dr. Vantarp, talvez pudessem ser melhor trabalhados, né, melhor disseminados na internet, né? De repente a gente conseguiria trazer uma abordagem para algo que é mais complexo, que é algo que é mais chato, que é mais difícil botar no formato de vídeo de YouTube, de uma forma mais tranquila, né? Uma forma mais divertida, de repente uma forma mais que fique mais aceitável, né? Para o pessoal estar absorvendo. E como a gente está fazendo esse formato de live, acho que fica dia a dia, a gente vai todo dia trabalhando um pouquinho e disseminando. Então é isso, cara. De forma resumida, o Demoliner desde 2016, cara, pode-se dizer, né? Mas foram muitos anos aí batendo cabeça, cara. A coisa começou a arredondar lá pro 2018 mesmo, cara. Final de 2018 foi onde a coisa engrenou e de lá não voltou mais, né? Foi sempre subindo, né? Foi ascendente aí o crescimento. Então é isso, cara. De forma resumida, é isso aí, o Demoliner.